Seja bem-vindo e já manda para os teus amigos aí que você acha que pode gostar. Boa noite, boa noite. Estou só esperando dar aqui o horário, pontualmente 8h17, para a gente começar a live, tá bom? Essa live está acontecendo também lá no YouTube. Eu recomendo que você vá assistir lá, porque lá eu estou passando slide, tem uma experiência muito melhor, tá? Mas se você quiser ficar aqui pelo Instagram, ok, fique à vontade, tá bom? Boa noite, Fábio. Fala, chefe Ricardo. Tudo bom? Boa noite. Muito boa noite para todos. Em instantes eu estarei começando a live, ok? Boa noite. Bom, essa live. A ideia aqui é criar um conjunto, uma comunidade de conhecimentos, sim, coletivos em relação à sua saúde, tá bom? Então aqui vai ser conhecimento compartilhado e a ideia é essa. Eu não vou falar tanto sobre fisiopatologia, etiologia, sobre forma de tratamento do lombar, mas sim muito sobre iniciativa, foco, proatividade e coisas que podem de fato mudar a tua saúde, em especial hoje as condições de dor lombar. Boa noite, Virgílio, boa noite, professor Felipe Amatus, mas que honra você estar aqui conosco, seja bem-vindo. Ok, são 8h17, eu vou começar a live, eu vou focar agora lá no YouTube, tá bom? Se você quiser permanecer no Instagram, fique à vontade, mas eu recomendo que você acesse lá o meu canal no YouTube, no link da minha bio, ok? Bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que vai participar da live, eu espero que seja bastante produtiva. Aqui eu quero falar mais sobre iniciativa, foco, proatividade e espero que seja um tempo bastante proveitoso que a gente faça junto, ok? Bom, antes de iniciar, eu preciso apresentar para vocês alguns conceitos antes da gente passar propriamente dito para esse tema de proatividade, iniciativa e foco, tá? Um desses temas é o conceito de determinismo, né? O que é o determinismo? O determinismo fala que as suas condições e o seu condicionamento ele determina o que você é, né? E a gente tem pouco ou nenhuma condição de mudar isso. Existem 3 linhas do determinismo atualmente aceitas, né? O determinismo genético, o determinismo psíquico e o determinismo ambiental. O determinismo genético fala que tudo que você é atualmente está relacionado com a sua carga genética, a sua herança genética. Ou seja, o que você herdou dos seus pais, o que você herdou dos seus avós, dos seus antepassados, moldam o que você é hoje e você não tem muito controle sobre isso. O determinismo psíquico fala que a forma como você foi criado na sua infância e as experiências que você passou durante a infância vão moldar como você é hoje, vão continuar com você durante a vida adulta e você tem muito pouco como mudar em relação a isso. E o determinismo ambiental que fala esse meio onde você está inserido é que vai determinar como você é, tá? Vai moldar como você é. Ou seja, se você nasceu em um ambiente que é muito violento, é bem provável que você se torne uma pessoa violenta. Se você nasceu num local de bastante pobreza, é bem provável que você se torne ou você dificilmente tenha uma condição financeira boa. Durante essa live, eu vou mostrar vários conceitos que mostram que o determinismo ele não deve ser aceito como uma verdade absoluta, tá? Por quê? O determinismo ele se baseia no conceito de reatividade. O que é isso? É que um estímulo ele vai gerar uma resposta e essa resposta será sempre igual, tá? É isso que é o modelo reativo. Para exemplificar o modelo reativo, eu vou explicar a história desse rapaz aqui, que é o Viktor Franklin.
O Viktor Frankl, ele foi um professor, filósofo austríaco, que acreditava bastante nessa teoria do determinismo, né? Especialmente o determinismo psíquico. Ele acreditava bastante nessas teorias freudianas, e tanto que toda a sua carreira acadêmica foi baseada nisso, né? Ele acreditava bastante sobre a forma, o ambiente onde você estava inserido, e como as suas experiências que você tinha na infância, eles determinavam o que você seria no futuro. Acontece que veio a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, e como ele era judeu, ele foi bater em um campo de concentração. E lá o Viktor Frankl passou pelas piores atrocidades possíveis, né, pelas piores provações que possam acontecer, né. Lá ele perdeu praticamente toda a família dele, só sobreviveu uma irmã, ele perdeu o pai, perdeu mãe, perdeu a esposa, só sobrou a irmã dele. E lá, naquele momento ali de muito sofrimento e de tudo que estava acontecendo, ele percebeu que, apesar dos guardas, né, os nazistas, todo o pessoal que trabalhava lá naquele campo de concentração, eles terem controle do ambiente externo, eles não poderiam controlar o ambiente interno do Viktor, né? E aí, a partir daí, ele começou a tomar as rédeas de algumas atitudes que ele tinha lá dentro, né? Então, ele começou a imaginar como saísse daquele campo de concentração, ele voltando a dar aula, ele se casando novamente, ele se tornando um escritor, e aí aquilo dali moldou o comportamento dele, começou inclusive a inspirar outros prisioneiros que estavam lá, inclusive até guardas nazistas, né? Quando ele saiu, ele sobreviveu ao campo de concentração. Quando ele saiu, ele escreveu um livro, e na frase, tem uma frase muito interessante no livro dele que fala: o homem, por força de sua dimensão espiritual, pode encontrar sentido em cada situação da vida e dar-lhe uma resposta adequada. Ou seja, o Viktor, antes de entrar no campo de concentração, que acreditava basicamente no determinismo, né, ele passou a entender aquilo, né, que o ser humano, ele, na verdade, ele pode dar uma resposta adequada a qualquer estímulo que ele tenha interesse, né? E, na verdade, isso é o que diferencia os seres humanos de todos os outros animais e de todo o resto do reino animal. Pessoal que está entrando aqui na live no meu Instagram, eu convido mais uma vez a você ir e assistir pelo YouTube, tá? A gente está lá na bio do meu perfil, mas se você quiser permanecer aqui no Instagram, seja muito bem-vindo. Continuando. O que o Viktor Frankl percebeu e entendeu naquele momento é o conceito de proatividade, que fala que entre o estímulo e a resposta tem uma coisa muito importante, que é a nossa liberdade de escolha, que tem relação à nossa vontade, à nossa imaginação, os nossos conceitos, a forma como a gente reage às coisas, né? Então, isso aí tudo o Viktor Frankl entendeu, né, durante essa passagem pelo campo de concentração, e isso é de fato o modelo proativo, que é o tema principal dessa live. Tá? Mas o que é o modelo proativo em si? É muito mais do que você tomar iniciativa, né? É muito mais do que isso. Quer dizer que o ser humano, ele é totalmente responsável pelas tudo que acontece com ele, né? O modelo proativo fala isso. E as pessoas super proativas, elas são acostumadas com a responsabilidade, essas pessoas que tomam iniciativa. E as pessoas reativas, elas são aquelas pessoas que culpam o comportamento dos outros e do ambiente. Ou seja, aquela pessoa que se baseia muito no determinismo, que o estímulo gera sempre uma resposta, que isso não pode ser mudado ou muito pouco mudado, ela geralmente coloca a culpa nos outros e coloca a culpa no ambiente. Ok, aqui eu vou trazer 3 exemplos muito conhecidos de proatividade, né? O primeiro deles é o Fernando Fernandes. Ele é um ex-participante do BBB, né? Quando ele saiu de lá, algum tempo depois ele sofreu um acidente e ele ficou paraplégico por conta desse acidente, né? E depois desse acidente ele poderia muito bem ter jogado tudo por alto, parado com a vida dele, né? Ficado totalmente deprimido,
que assim, é um trauma importante, né, na vida da pessoa, mas não, ele, durante a reabilitação, ele conheceu a canoagem, ele se tornou para-atleta, disputou a Olimpíada, e aí ele teve até muito sucesso no esporte, né? Ou seja, isso aí é um exemplo mesmo acontecendo um problema, né, um evento adverso na vida da pessoa, se ela quiser tomar as rédeas da situação, ela pode conseguir coisas muito, muito importantes e resultados inimagináveis. A Rafaela Silva, ela é uma judoca que nas Olimpíadas de 2012 ela foi desclassificada e por um golpe ilegal, né? Ela foi desclassificada num golpe ilegal e depois que ela perdeu essa luta lá nos Jogos Olímpicos de Pequim, não, perdão, Pequim, foi Londres, 2012 foi Londres. Ela foi vítima de racismo, né? Ela recebeu muitos comentários pessimistas em relação a isso, que aquilo ali acontecia porque ela era negra e tudo mais. E assim, na época foi péssimo para ela. Mas assim, ela poderia ter muito bem largado o esporte bem ali e achado que aquilo que as pessoas falavam dela não era de fato verdade. Mas não, ela resolveu dar a volta por cima, treinou mais, acreditou no eu dela mesmo, né? Colocou a proatividade em ação, teve foco, teve iniciativa, e aí ela foi medalhista olímpica, foi medalha de ouro no judô nas Olimpíadas do Rio em 2016. E o último exemplo aqui, a J.K. Rowling, ela é escritora, ela foi quem escreveu o Harry Potter, e assim, a história dela é bastante interessante. Ela, antes do Harry Potter, ela viveu na pobreza, né? Ela era de fato pobre, quebrada, né? Uma escritora quebrada. Ela teve a ideia do Harry Potter em 90 e terminou o livro mais ou menos ali próximo de 1995. Esse livro ele só foi lançado em 1997. Por quê? Ela recebeu 12 negações de editoras que negaram o livro dela, né? Negaram publicar o livro dela. Só a 13ª foi que aceitou, e ainda foi uma tiragem muito pequena, e aí depois que tudo aconteceu. Ela poderia muito bem ter parado na segunda ou na terceira, não, né? Poderia ter parado no segundo ou no terceiro cortando na cara. Mas se ela tivesse feito isso, ela não se tornaria a escritora britânica mais bem paga de todos os tempos. Tá, Breno, mas assim, como é que eu inicio a minha tomada de iniciativa e meu foco em proatividade? Primeiro você precisa entender que não significa você ser abusado, desagradável ou agressivo, né? E tudo que você precisa fazer é usar o seu RI, né? O que é o RI? Usar os seus recursos e sua iniciativa. Em outras palavras, usar o que você tem e fazer o que você pode, tá? Exemplos aqui de como você pode usar o seu RI. Esse seu músculo, né, eu vou chamar assim ele de músculo da proatividade, ele pode estar um pouco adormecido, né? Mas se você exercitar um pouquinho esse músculo, ele desenvolve assim como outro músculo do corpo. Dá um exemplo aqui de proatividade e de uso do RI, né? Ou seja, o que te custa, em vez de usar o elevador todos os dias quando você vai para o trabalho, pegar as escadas? O que é que te custa, você que mora no 10º andar, descer no 8º e pegar 2 lances de escada até o seu andar que você quer, né? Isso não te custa nada. Os recursos você já tem. O que é que te falta? Iniciativa, né? E a partir daí você começa a perceber que você não precisa de nenhum recurso a mais e você também não precisa de nenhuma ajuda a mais. Todos os recursos você já tem. O que te custa trocar um fast food por semana por uma alimentação mais saudável, né? Aquele dinheiro que você ia gastar comprando aquela comida não saudável, você pode comprar uma comida mais saudável. O que te custa isso? Nada. Os recursos você já tem. O que te falta? Iniciativa. O que te custa tentar melhorar a qualidade do teu sono, tentar dormir mais cedo, se expor menos a aparelhos eletrônicos durante a noite. O que é que te custa não tomar café depois das 6? O que é que te custa ter uma alimentação melhor durante a noite? Isso não te custa nada.
Os recursos você já tem, só que falta iniciativa. Iniciativa também está relacionada a você iniciar aquela mudança naquele momento, né? Não ficar procrastinando e prolongando uma coisa que poderia ser feita naquele momento. Isso aí é tomar iniciativa. Isso aí é proatividade. Tá. Nessa sua jornada de proatividade, uma coisa que você precisa se atentar bastante é no ajuste de sua linguagem. Percebe que as pessoas que são reativas, elas geralmente se eximem da responsabilidade, né? Elas colocam culpa em forças externas, ou em outras pessoas, em outras circunstâncias e até nos astros, né? É comum você ver pessoas que colocam culpa no signo, né? É culpa do signo, é porque eu nasci em tal mês e tudo. E é sempre assim, né? Pessoas reativas, elas colocam culpa nos outros, né? Nunca nelas. E olha só, aqui eu trouxe alguns exemplos que você pode ver a diferença entre uma linguagem reativa e a linguagem de uma pessoa proativa, né? Em vez de você falar não há nada que eu possa fazer, é muito mais saudável você falar assim, vou procurar alternativas. Ou seja, você toma a responsabilidade para si. Não sou assim pronto. Ou seja, uma linguagem proativa é você falar, posso tomar outra atitude, né? E não ter aquele discurso de lamentação e eterna vítima. Não posso. Uma linguagem proativa seria eu escolho, porque de fato é você que está escolhendo aquilo ali. Eu preciso, eu prefiro, né? É uma linguagem proativa. Em vez de você dizer, se eu pudesse, essa aqui é clássica, seria eu vou fazer. Porque de fato, mais uma vez, é você que toma as rédeas da sua vida. E é as suas escolhas que vão lhe trazer os resultados no futuro. Em resumo, isso é não insistir na fraqueza dos outros e não desculpar as suas. Beleza? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que o pessoal está falando. Pessoal, eu não estou conseguindo ver os comentários lá no YouTube. Eu não estou conseguindo ver, tá? Depois eu vou dar uma olhada e vou ver se eu consigo responder de um por um. Para quem tá me seguindo aqui, me ouvindo, me assistindo pelo Instagram, eu recomendo que você vá lá. Eu recomendo que você vá me assistir lá no YouTube, tá? O link está lá na bio do meu Instagram. Porque se você quiser continuar aqui, fique totalmente à vontade. Aí você me pergunta, Adriano, tem muita coisa da minha vida, muita coisa que eu preciso ajustar. Como é que eu faço? Faz assim, faz um grande círculo e coloca nele todas as coisas que você possa se preocupar com isso, né? A sua saúde, a saúde dos seus filhos, erros do passado, problemas financeiros, dívida externa, eleições, guerra nuclear, coronavírus, vacina, pastel com caldo de cana, todo esse tipo de preocupação, você vai colocar num grande círculo, e esse círculo você vai dar o nome de círculo de preocupação. Obviamente, dentro de todos esses aspectos, existem coisas que você consegue modificar e existem coisas que você não consegue modificar. Então, para isso você precisa desenhar um novo círculo embaixo desse, menor do que esse círculo de preocupação. E nesse novo círculo, você vai colocar todas as coisas que você consegue modificar, né? Que são suas atitudes, suas emoções, o seu estilo de vida, a alimentação, as compras, o uso do celular, nível de atividade física e tudo mais, né? E nesse círculo, você vai chamar isso de círculo de influência. E proatividade e usar o RI nada mais é do que onde você gasta o seu tempo e a sua energia, onde é o seu foco, né? Onde é o seu foco de tempo e de energia. Pessoas reativas, elas focam o seu tempo e sua energia no ciclo de preocupação. Por isso elas não conseguem ter a grande alteração do estilo de vida, né? Elas sempre vão ter aquela atitude sempre de acusações, de lamentações, de postura de eterna vítima. As pessoas muito proativas, elas focam no ciclo de influência.
Assim, elas podem mudar de fato a vida delas e inclusive expandir esse ciclo de influência. Tem uma máxima do AA que é muito interessante, que é assim: Senhor, dai-me a coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas, serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas e sabedoria para distinguir uma da outra. Ou seja, se você tiver sabedoria suficiente para diferenciar o que pode ser mudado para uma coisa que não pode ser mudada, você só precisa focar naquilo que você pode mudar, entendeu? E aceitar aquelas coisas que você não pode mudar. Fazendo isso, o seu círculo de influência vai aumentar bastante. Pessoas reativas, elas também costumam ser bastante focadas no ter, né? São aquelas pessoas que falam assim: eu só vou ser feliz quando eu tiver tantos quilos, ou eu vou ser feliz quando eu perder tantos quilos, eu só vou ser feliz quando eu tiver mais tempo para mim, se pelo menos eu tivesse um marido que me apoiasse. Ou seja, é sempre focado no ter. As pessoas proativas, elas são focadas no ser, porque elas entendem que as alterações interiores, elas resultam no que acontece no mundo exterior, né? É o que na filosofia a gente chama de amor fati. O que é o amor fati? É você se amar e amar aquele todo contexto que você está inserido. Não necessariamente você diz: estou muito feliz aqui porque eu estou sentindo muita dor na lombar, eu vou ter que ficar deitado todos esses dias, eu vou ter que comprar remédio, vou ter que buscar tratamento. Não é isso, né? Mas qual tipo de lição e de aprendizagem você pode tirar disso? Por exemplo, se você perceber que toda vez quando você passa muito estresse, você sente dor na lombar, está aí um motivo para você tentar controlar o teu estresse. Se você sente muita dor lombar quando você está muito sedentário, é uma aprendizagem que você precisa fazer mais atividade física. Ou seja, se você é bastante proativo e quer ser bem proativo, você precisa entender que os seus resultados interiores geram os resultados exteriores. Ok, Bia, mas como é que eu faço para atingir os meus resultados, né? Para falar a verdade, o seu corpo ele não entende muito bem promessas, né? E promessas acabam sendo muito difíceis de ser realizadas. Se você quiser ter alguma alteração de fato interessante na sua vida, você precisa estabelecer metas, porque as metas o seu cérebro entende e metas são fáceis de ser mais atingidas. E para estabelecer essas metas precisam ser SMART. Isso aí é um mnemônico em inglês que diz que uma meta precisa ser específica, precisa ser mensurável, precisa ser atingível, precisa ser relevante e precisa ter um tempo para acontecer. Por exemplo, eu estabeleci uma meta no começo desse ano que eu iria comer fast food só uma vez no mês, né, durante esse ano. Inclusive é a primeira terça-feira do mês, é o dia que eu como fast food. Eu não como fast food em outro dia da semana. Então o que é que essa meta representa, né? Ela é específica? Comer fast food uma vez no mês. Ela é alcançável? Ela é